dos maiores triunfos para o ser humano e também um grande desafio. Por isso é preciso planejar, só assim teremos um futuro com mais qualidade. Olá, tudo bem? A reflexão de hoje é sobre a qualidade dos relacionamentos entre as pessoas idosas e quem cuida delas. A gente sabe que somos seres sociais, né? E com o processo de envelhecimento da população, a gente também muda o jeito de se relacionar com a pessoa idosa, seja no âmbito familiar, seja no social. Tem até uma filósofa, Simone de Beauvoir, que já alertava sobre a existência de uma violência silenciosa, sutil, oculta e estereotipada quanto à velhice. E pior, que estava sendo considerada normal por parte da nossa sociedade, né? Então acontece muita coisa que afetam as relações, desde uma crise de identidade, mudança de papéis, cuidar agora cuida, impacto da aposentadoria, perdas, menos convívio social, né? Então, além daquele idoso ter a ideia de que não vai mais estar tão presente nas relações, reuniões, por exemplo, de trabalho, ele vai ter que ir se encontrando aos poucos e também virão outros problemas de saúde, seja uma dor, uma queda, por vezes o alcoolismo se instala nos homens. Soma-se isso também ter que enfrentar problemas na esfera das políticas públicas, quando não encontra profissionais preparados, com formação para atender pessoas mais velhas, por exemplo, né? Então a gente precisa fazer um planejamento sucessório, trabalhar com isso nas famílias, buscar conhecimentos acerca do processo de envelhecer, principalmente no meio rural, que a gente vê que está mais desafiador, né? Tem diferentes demandas. Muitas famílias com mais do que um idoso na casa, né? Então eu vou contar aqui para vocês hoje 3 coisas que os estudos científicos têm mostrado que é preciso considerarmos ao pensarmos a qualidade dos relacionamentos entre pessoa idosa e quem cuida dela. O primeiro ponto é buscar saber qual que é a percepção de cada um nessas relações intrafamiliares, né? Afinal, todos estão envelhecendo juntos, quem cuida e quem é cuidado, né? Então, quando pesquisadores se propuseram a ouvir os idosos de uma forma ética e metodologicamente científica, aprovado por comitê de ética e tudo, se descobriu que o que os idosos pensam da qualidade dos relacionamentos deles com os seus familiares, né? Então, a maioria das pessoas com mais de 60 anos tende a perceber a família como responsável pelo cuidado, né? Que valorize, que compreenda, né? Não espere isso de outra esfera que eu faço. E essas pessoas com mais de 60 anos, elas também percebem o quanto que o processo de envelhecer traz novas possibilidades de convivência, mas também fragilidades, limitações, né? E essas pessoas também indicam que elas percebem práticas sutis de violência psicológica, financeira e de abandono. Claro que isso os faz se sentirem impotentes, envergonhados, com medo de tomar decisões eficazes para restabelecer relacionamentos familiares cordiais, éticos e harmoniosos, né? Explico. Essa constatação leva a gente a pensar como fica para você que se considera um avô coruja e que não foi fácil para ti uma relação de afeto com teus filhos, por exemplo. Veja que tempo, idade, autonomia, independência tem muito a ver com o seu contexto histórico e cultural. Você pode se sentir, ora, com medo da solidão, sentir insegurança e que está muito dependente dos seus filhos, e ora, projetando-se envelhecer com mais felicidade, né? E quando eu entrevistei uns 40 idosos do meio rural, durante o mestrado em envelhecimento humano, eu descobri, por exemplo, que os septuagenários, os que estão na década dos 70, 71, 72, eles são os que mais desconfiam do seu próprio desempenho. Então, o que a família pretende fazer quando o seu ancião chegar, por exemplo, nessa fase? Vai achar que ele se irrita por frescura quando os filhos tentam assumir a direção da fazenda? O que pensa em fazer quando ele, por desconfiar do próprio desempenho, que é esperado para essa faixa etária,
quero continuar, por exemplo, lascando lenha ou mexendo com o gado para provar a si que consegue fazer as coisas sem conseguir ver os riscos, né? Porque esperar e chorar o leite derramado, como se diz, não vai mais adiantar. Quer dizer, depois que a pessoa idosa caiu, machucou o olho com um pedaço de lenha ou levou um coice de um boi, vai ser bem menos eficaz do que ter conversado antes, ter tido outras ideias. Então, nessas conversas anteriores, que muitos familiares já antenados veem como um sinal de potencial para até estremecer a relação, seja porque eles percebem que há alguma outra variável, algum problema de personalidade, alguma depressão, alguma coisa social, já encaminham. Então, você que tem mais de 60 pode estar ativo, participando mais, né? Isso pode tá ajudando você a encarar os percalços da vida, fazendo você se sentir mais feliz nessa fase da vida, né? Isso pode dar para você um caráter, um estilo de vida assim que ajuda você a superar essas contingências existenciais, a ter mais autoestima, confiança e cuidado de ti mesmo, né? Então, tu também pode ter escolhido se inserir num grupo, porque se sente mais acolhido, mais acolhida, ouvido e conquista um novo espaço, né, para desenvolver o cuidado de si. Se você escolhe algo assim, pode ser que aconteçam trocas recíprocas que ajudam você a entrelaçar pensamentos, novos projetos de vida, porque você vai se sentir mais escutado, mais respeitada, mais digna, né, com novas aprendizagens, poderá construir novos sentidos à sua existência, né? Um exemplo disso comum foi constatado com pessoas idosas de origem indígena. Elas se realizam muito participando das decisões da comunidade. Bem interessante. Então, as pessoas idosas percebem a negligência no seu ambiente. Quando, por exemplo, tem uma existência marcada por conflitos entre os filhos. Isso influencia no viver e no envelhecer da pessoa idosa, né? Num todo, porque afinal, se os filhos estão em uma rivalidade acirrada, brigando entre eles, não há espaço para olhar para a pessoa idosa, entende? Eles estão ocupados olhando para seus egos. Outra coisa que foi constatado é que os estudos mostram que para você com mais de 60 anos, que, por exemplo, percebe que a nora não deixava você pegar seu neto no colo, que fazia um chimarrão e em épocas anteriores à pandemia do Covid não te oferecia o chimarrão, não te deixa fazer nada em casa, talvez seja preciso um profissional que tenha que conversar com essa família, ajudar a favorecer uma reflexão oportuna sobre isso. São pequenas questões. Estudos também mostram que muitas das relações familiares não se estabelecem assim de forma pacífica, harmoniosa. E é o caso de você com mais de 60 anos que se sente muitas vezes como que explorado, explorada, sofre violência, se sente praticamente abandonado por parte dos familiares. Então, o que se constata assim é que você faz parte de um contingente de que 80% das pessoas, como você, participam da renda da família, né? Estão sempre ali, eu empresto um recurso financeiro, mas eu não recebo uma relação harmoniosa. Então, afeto e dinheiro acabam se misturando, mas não acabam sendo compensatórios. Outro ponto que se descobriu é que há uma diferença sutil em expressões que você, familiar, ou cuidador, ou profissional, fala, quando fala assim, eles são um peso, eles são improdutivos, eles são doentes, eles gastam muito, idoso dá muito gasto, os recursos para suas aposentadorias seriam bem mais utilizados se fosse destinado para jovens. Ou eu até acrescentaria agora com a pandemia, um respirador é mais útil para uma pessoa jovem. Que valores você tem como base nessa relação com essa pessoa idosa quando fala isso? É bem importante, né? Então, é importante pensar os valores que estão implícitos ali. O que tem por trás de uma escolha como eu tive que vender um pedacinho de terra para pagar a conta do filho no banco? Ou nós vamos transferir a propriedade para o filho mais novo porque ele vai cuidar de nós. É importante pensar sobre que valores tem aí por trás de uma decisão, tá? Então, o que a gente percebe é que tem muitas práticas assim entendidas como caridosas
que vêm acompanhadas de sinais depressivos, isolamentos, sofrimentos físicos, psíquicos, até alterações cognitivas. Muitas das avaliações psicológicas que eu faço aqui, tanto em idosos como em familiares, profissionais que cuidam de idosos, mostram alterações cognitivas e não são por conta do processo de envelhecimento, e sim por conta de tamanha confusão familiar, conflitos nos relacionamentos e distanciamentos afetivos. Então, um cuidador, por exemplo, que vive um luto de um idoso, que cuidou por 15 anos, por exemplo, também perpassa pela qualidade da relação que ambos construíram, né? Então, são situações em que tanto você, com mais de 60 anos, como você que cuida, podem se sentir inseguros, com medo, né? E a mercê de um ciclo de possível violência quando a qualidade da relação é ruim. Aí vem culpa, vem angústia, vem estresse, vem tristeza e pior a agressividade de ambas partes. Então, outro exemplo trazido pelos estudos é que uma transferência de terra, por exemplo, de pais para filhos, muitas vezes é quando aparece a qualidade ruim nas relações, quando não é feita de forma justa, nem amistosa. Exige muita adaptação, muita resiliência e às vezes pode ser frustrante para as relações. Outra coisa que foi descoberta nos estudos é que tem situações de violência, quando a qualidade da relação fica muito ruim, que acontece quando a pessoa idosa é do sexo feminino, tem um alto índice, geralmente quando é filho, genro, né, e homem, e acaba lidando com a mulher idosa, é uma manutenção do domínio feminino, masculino sobre as idosas, né? Então a idosa se sente abandonada, sente que seus recursos financeiros são utilizados pelos filhos, pelo filho ou pelo genro de forma inadequada. Então, o que os estudos mostram é que as pessoas como você, com mais de 60 anos, ou que você que cuida, ambas são sensíveis às formas sutis de indiferença e desrespeito. Mas isso acaba virando um problema oculto, silencioso, se um da dupla não se fortalece e não rompe com esse ciclo. Tanto quem cuida como quem é cuidado precisa agir. Quando a qualidade do relacionamento cai, a violência chega. E isso pode ser a violência de todos os tipos. Por exemplo, esse segundo ponto se refere ao fato de como que é difícil detectar a queda da qualidade da relação idoso-cuidador a ponto de virar uma violência, né? Então, é um segundo dado importante que os estudos mostram quando analisaram 555 boletins de ocorrências e inquéritos policiais. Esse estudo, ele revelou muitas curiosidades, veja só. Por exemplo, a violência financeira é perpetrada por pessoas, maioria do sexo feminino, viúvas e com ensino superior completo ou incompleto, e que não são familiares da pessoa idosa. Então, pelos dados registrados, mulheres são as que mais cuidam, mas também as que mais descuidam. Isso que está no imaginário social. Quanto mais idade nós temos chances de sofrermos violência econômica, financeira e patrimonial. Sabia? Outra, se você for uma pessoa idosa, sem companheiro, tem maior chance, uns 75%, de ser vítima de violência financeira. Tá? Isso acontece aqui no Rio Grande do Sul, aconteceu também no Peru. Mas em Los Angeles é o contrário. São os idosos mais jovens que mais têm risco de exploração financeira. Olha a influência do contexto cultural. E a escolaridade, Juliana? Tem alguma coisa a ver? Aqui no Brasil tem um percentual alto de idosos com ensino superior, completo ou incompleto, vitimados por violência financeira, uns 78%. Quando comparado lá na Índia, por exemplo, então é o oposto. No Canadá, não importa a escolaridade, são distintos níveis. Outro dado curioso, o agressor familiar tem 62% menos chance de cometer violência financeira contra o idoso, ou seja, quando é física. Né? Então, quando ele não possui também suspeita de usar álcool, ele tem 3 vezes mais chance de cometer abuso financeiro. Olha só, então quem pratica uma violência financeira contra pessoas idosas está orientada, está lúcida, há uma grande chance de ser oriundo, então, de transtornos de personalidade específicos, como que está descrito nesse e-book aqui, pode acessar o link pelo blog.
E por que será que essas pessoas agridem? Muitas vezes por um senso de propriedade da pessoa mais velha, porque a pessoa mais velha já não tem mais tanta capacidade cognitiva, dependência na forma de lidar, falta de conhecimento da própria pessoa idosa sobre os direitos, porque se a pessoa se conhece, ela não vai, ela se posiciona diferente. Então, relação é relação, seja ela dentro de casa ou fora. Esse é o terceiro ponto, a terceira grande descoberta. Porque relação é tão importante que se você não encontra dentro de casa, ou não tem um fator protetivo dela dentro de casa, os estudos mostram que ela também é muito favorecedora fora de casa. Explico. Você que é uma pessoa assim, por exemplo, mais de 60 anos, tu tem autonomia. Se você faz o máximo das coisas que tu consegue, se alimenta, se veste, caminha sozinho, sozinha, se banha, escova os dentes, enfim, se vira, né? Mas aí, se isso muda, tu não consegue mais isso vira uma oportunidade de tu não ser respeitada. Isso vira uma oportunidade de você não ser reconhecido como uma pessoa com uma própria história. Se coloca em risco as suas relações sociofamiliares, né? Então, isso somado ao que o IBGE mostra que a maior parte da renda é proveniente de aposentadorias, para 65% de vocês no Brasil vivem com aposentadoria. Então, é preciso investir em formas de apoios sociais, como grupos, como alternativas acessíveis. E os estudos têm mostrado que o simples fato de você, com mais de 60 anos, participar de grupos faz com que sofra menos alterações cognitivas. Olha só, antes de participar de um grupo, 35% das pessoas com mais de 60 anos tinham alterações cognitivas. E depois que elas participaram dos grupos de debates, conversas durante 3 meses, caiu para 21%. E mais, quem não tinha defeito cognitivo na primeira avaliação, antes do grupo, indicou que aumentou quando fez a segunda avaliação depois do grupo. Também se comprovou que buscar mais relacionamentos por meio da participação em grupo faz o mesmo efeito que a prática de atividade física na qualidade de vida das pessoas idosas. Tu que faz atividade física sabe o quanto é bom. Então, pessoas com mais de 60 anos isoladas, sem incentivo a relacionamento, têm muito mais suscetibilidade a doenças. Então, quando se comparou como é que as pessoas idosas ficam antes e depois de participar do grupo, se percebeu que após participarem dos grupos, elas também, significativamente comprovado, participam mais da comunidade, mais do ambiente familiar, aumenta o autoconhecimento, elas sabem mais delas. Então a questão é que quanto mais você tiver doenças crônicas e tiver mais insatisfeito com a tua qualidade de vida, menos independente, menos autônomo tu vai ser depois de 60 anos. De forma que ter com quem você contar, ter relacionamentos, relações positivas, ou seja, uma rede de apoio efetiva faz a diferença na sua vida. Relações fazem a diferença. É isso que esses 3 pontos mostram, os estudos mostram. E com a pandemia do Covid, mais estudos reforçam ainda variáveis na questão do cuidado. Um deles mostrou que são também traços de personalidade. Quanto menos a pessoa for conscienciosa, ou seja, quanto menos consciência, quanto menos ciente for da implicação das suas consequências, menos lavagem de mãos, por exemplo, ela faz. Então, de cada 100 pessoas, aproximadamente umas 5 vão ter dificuldades tão altas que podem caracterizar um transtorno de personalidade específico e que impacta seriamente a qualidade da relação. O link para um desses e-books está aqui no blog, pode acessar depois. Então, se você realmente escolhe, você assume a consequência por algo. Isso que é escolher. Ah, mas eu vou visitar meus pais idosos em plena pandemia. É certo ou errado? Não é essa a questão aqui, se é certo ou errado. A questão aqui é se isso é uma escolha de verdade, como diz aqui no Sul, de verdade. Se você assume a consequência pelo que você escolheu. Entende? É isso que importa. Então, você escolhe se relacionar? Tanto você com mais de 60 anos quanto você que cuida, escolheu se relacionar? Gente é um ser social. Você gosta de gente? Escolha não é desejo. Ah, eu vou largar de mão de cuidar do meu pai idoso. É um desejo. Mas escolha
tem elementos de racionalidade. Tu pensa mais sobre aquilo. Tu pode ir se organizando a partir dos teus desejos para ir te auxiliando nas tuas escolhas. Mas veja só, outro jeito de te explicar isso. Qual que é a função do Sol? Esquentar, iluminar. Ele já existe para isso, a gente já sabe. Pessoas não. Nós construímos a nossa função. E se você acha que teu caminho é ser cuidador, mas não sabe se escolhe isso, precisa refletir mais sobre isso e descobrir qual é a sua verdadeira aspiração. Então, desenterre de si uma resposta mais profunda, né? Eu preciso mesmo ser cuidador, ser cuidadora? Eu preciso mesmo ser cuidado, ou eu ainda me viro sozinha, sozinho? Aí a sua vida será um testemunho disso, tá? Então, pode até poder perguntar para os outros, né? Mas essa é a hora de perguntar para si mesmo, para si mesma. Eu quero passar esses anos temporários cuidando desse familiar, dessa familiar idosa? Ou eu quero passar os meus últimos anos da minha vida sendo cuidado por essa sobrinha? Por esse filho mais novo que eu passei a terra para ele? Em que condições eu topo essa relação? Eu tô confortável para comunicar isso para esse familiar, para esse filho, para essa filha, para essa sobrinha? Você se imagina assim? Você olha para dentro de si e vê que esse é o tema da tua vida? Você quer dar aconchego? Você quer receber aconchego? Você deseja trabalhar cuidando de idosos ou você escolheu cuidar de idosos? Entendeu a diferença? Então você vai buscando, mas não é assim porque, talvez é uma profissão. Não, é a aspiração, é o propósito envolvido nisso. Que afetos recheiam você nesse lugar? Quando você quer receber mais aplausos do que o teu irmão, ou do que outro familiar, ou mais elogios do que o teu colega profissional ali na instituição, cuidando de idosos, ainda está na esfera do desejo. Ainda não é uma escolha. Filósofos como Aristóteles já diziam que a grande aspiração das pessoas é na felicidade, que mora assim no movimento de sair de si mesmo, de si mesma, para ir ao encontro do outro, né? Então o egoísmo está em apenas pensar em ser cuidado e não cuidar. Então o desejo até é esperado que seja egoísta, né? Mas a escolha, ela só se realiza quando não é egoísta, quando ela contribui para melhorar o mundo de alguma forma, né? Pensa na consequência. Então aí você vai ver como que fica para ti. Ajudar na dor e na velhice de apenas uma pessoa. O que isso reverberaria? Como que impactaria na humanidade? E em especial você, profissional, que escolheu atender idosos aí na sua instituição, é imprescindível que você sempre faça essas reflexões, sejam bem acirradas, né? Se conheça sempre mais e mais, até para você conseguir reconhecer um abuso financeiro, emocional contra uma pessoa idosa, que você consiga ajudar pessoas com mais de 60 anos a se conscientizarem. Tenho em mente que a exploração financeira, por exemplo, pode ocorrer junto com outras violências psicológica, física, né? Só assim vai ser possível investigá-las e evitar que continue acontecendo, que se intervenha no rompimento do ciclo de violência, se acione as esferas jurídicas se for necessário, né? Mas esse é o poder de uma relação. Por isso eu defendo também que cada pessoa percebe o seu envelhecimento de modo muito particular, muito individual, e é preciso se fortalecer diante desse caldo cultural, né? Todos esses dados aí que os estudos mostram, como que tá a realidade. Então, escolha viver bem. E participe dos grupos, que é aqui no Envelhecer. Tem o link aí na bio do perfil do Instagram, @envelhe.ser, e no blog do site em www.envelheceremfamilia.com.br. Envelhecer com S. Beleza? Até a próxima conversa. Vou esperar você lá nos grupos.